Olá. Bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Viseu. Venha nos visitar, estamos na Rua dos Combatentes da Grande Guerra número 34 em Viseu. Vamos começar mais um culto ao Nosso Senhor. Esteja conosco nesse momento, e que Deus nos abençoe. Bom dia a todos. Deus muito nos abençoe aqui, que Ele possa estar presente no nosso meio, a falar ao nosso coração. Eu peço a todos aqueles que puderem, vamos ficar de pé e vamos ler em conjunto o Salmo 148. Vamos então abrir as nossas Bíblias e eu vou pedir que cada um que desejar possa ler um versículo deste Salmo, que é um Salmo de louvor. Convite a que toda a congregação possa exaltar, cantar aleluias, louvar o nome do nosso Deus. Só Ele é o único Deus verdadeiro que está vivo e toda a criação o louva. Infelizmente, existem povos que louvam e adoram elementos da criação, não é? Que adoram o sol, a lua, as árvores, seja o que for. Mas realmente aqui no Salmo, a própria criação, esses elementos da natureza, louvam o nosso Deus. E é isso que está correto, não é? Porque Deus é Deus supremo sobre todas as coisas e só Ele é digno de adoração. Eu vou começar e então vou pedir a todos aqueles que queiram que possam ler um versículo deste Salmo. Aleluia! Do céu louvem o Senhor, louvem os que habitam nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos, louvem o Senhor com seus exércitos celestes. Louvai o sol e a lua, louvai os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Louvem todos os nomes do Senhor, pois Ele deu uma ordem e tudo foi criado, e os confirmou eternamente para sempre, e lhes deu um decreto que não ultrapassarão. também ele estabeleceu para todo sempre e os fixou o limite que nenhum deles ultrapassará. Louvai ao Senhor desde a terra, vós, monstros marinhos e todos os abismos. Fogo e saraiva, neve e vapores, vento tempestuoso e curta a sua palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros. As feras e todos os gatos, os répteis e as aves voadoras. Eis a serva e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra. Mancebos e donzelas, velhos e crianças. Louve o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Amém. Que possamos louvar o nome do Senhor. E vamos cantar um hino que é segurança e que fala que nós somos felizes porque pertencemos a Jesus e podemos cantar em ato de gratidão por aquilo que Jesus fez por nós e louvar o seu nome. E enquanto o fazemos, também temos o privilégio de poder entregar o nosso euro ao missionário para sustento de obreiros e pastores que estão no terreno a trabalhar, a evangelizar, a ministrar nas igrejas. Então vamos cantar este hino. Vivo feliz, pois sou de Jesus.
Extasiado então me senti, anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. E eu vou pedir à irmã Eunice que nos dirija numa palavra de oração, gratidão e louvor ao nosso Deus. Obrigada, Pai, porque só Tu realmente nos fazes viver feliz nesta face da terra. Obrigada pela salvação que nós temos em Jesus. Obrigada pelo sangue do Teu Filho derramado por cada um de nós. Obrigada, ó Pai, porque nós sentimos o Teu amparo, o Teu amor, e por isso o nosso louvor e a nossa gratidão é toda dirigida a Ti. Obrigada em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E vamos continuar a celebrar, a louvar o nosso Deus. Realmente, nós vivemos felizes porque já pertencemos a Jesus. E neste mês estamos a falar, a meditar em missões, em levarmos então esta salvação, esta boa nova àqueles que não conhecem Jesus, que não têm esta intimidade. Com certeza já ouviram falar de Jesus, sabem quem Jesus é, mas não o conhecem, não têm comunhão com Ele, não têm esta intimidade. Ainda não o convidaram a fazer parte das suas vidas. E realmente nós, assim como somos tão felizes com Jesus, queremos partilhar esta alegria e esta felicidade com aqueles que não conhecem. E também o cântico que vamos cantar de seguida fala disso, da satisfação da alegria que é pertencer a Jesus. Então vamos cantar, satisfação é ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição, achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. Eu acho que podíamos cantar este cântico novamente. Vamos fazê-lo novamente. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, sou de Jesus e agora
vida, eu com Jesus, em alegria, sempre cantando a melodia, satisfação sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus irá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, satisfação sem fim, satisfação sem fim. É muito importante isto. Satisfação é não ter medo. Então a alegria, o amor que Jesus coloca no nosso coração afasta todo o medo, toda a insegurança, e podemos confiar plenamente no Senhor Jesus, nas suas promessas, e esperá-lo com alegria, que realmente Ele virá segunda vez até nós para nos levar. E vamos também cantar um cântico que fala de a importância de semearmos a palavra. Então, de realmente levarmos esta mensagem do amor de Deus, da salvação, que só existe em Cristo Jesus. E realmente a nossa função é semear a palavra. E Deus é que tem o poder de a fazer germinar no coração daqueles que a recebem. E enquanto cantamos este cântico, vamos também ter o privilégio de entregar os nossos dízimos e as ofertas. Eu vou pedir então ao irmão Pedro e ao irmão Lourenço que nos façam então esta recolha dos dízimos e das ofertas, e todos aqueles que assim o sentirem desejo no seu coração, que o possam fazer em ato de louvor, de gratidão.
ao Pedro que nos dirige numa oração. Bendito Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, Deus, de livremente nós nos juntarmos aqui como família, Pai, como filhos de Deus, Pai, para Te adorarmos, ó Deus. Pois só Tu és o nosso Deus, nós Te reconhecemos, Pai, nós como o nosso único verdadeiro Deus, ó Deus, aquele que nos salvou, Pai, que nos tirou de todo o pecado, Pai. Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que Tu nos dás a cada dia, Deus, e Te devolvemos um pouco, Senhor Deus, deste tanto que Tu nos dás, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu carinho, pelos Teus ensinamentos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a cada dia sermos pessoas mais dignas, Senhor, de sermos considerados Teus filhos, ó Deus. Senhor Deus, que Tu nos dês sabedoria, Pai, para sabermos aplicar todos estes dinheiros, Pai, que nós agora recolhemos, Pai. Que possamos aplicá-los, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade. É isto que eu Te quero pedir e Te agradecer, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem se sentar. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que nos salva.
damos, Senhor, porque Tu tens poder para salvar. Tu continuas a fazer milagres nos dias de hoje, a mudar vidas, a levar vidas aos Teus pés, Senhor. Por isso eu te rogo, ó Pai, se aqui neste momento há alguma alma que ainda não Te conhece, que não tem esta intimidade contigo, Senhor, que o Teu Espírito Santo a possa convencer para que ela possa ser resgatada do mal, do pecado e que possa ser salva para a Tua honra e glória. No nome do Senhor Jesus, que sejas Tu a transformar, a convencer, a mudar vidas ainda hoje, Senhor. É isso que nós queremos e confiamos no Teu poder. No nome do Senhor Jesus. Amém. Eu dou a oportunidade então ao pastor. Eu hoje vou tocar num tema muito sensível. Porque para quem nunca trabalhou no campo, tem de recorrer ao motor de busca para saber quando é que é o tempo da sementeira e o tempo da colheita. E como eu faço parte deste grupo que nunca trabalhou no campo, tive de ir ao Google perceber quando é que em Portugal se semeia e quando é que é o tempo de colheita do trigo. Fui buscar algumas informações e estas informações são de um trabalho universitário de estudantes em Évora que, e se eu estiver a errar, a culpa não é 100% minha, o mérito também não é 100% meu se acertar, que a altura mais indicada para semear o trigo é o mês de outubro, portanto, o mês passado. Mas também pode ser, em algumas situações excepcionais, o início deste mês. Caso contrário, será uma sementeira tardia. E ainda de acordo com estes estudantes da Universidade de Évora, a colheita acontece ali na primavera. Também pode dar-se o caso de se estender até ao final de junho, início de julho, onde nós já temos o verão. E tudo isto para perceber uma frase que Jesus usa acerca do tempo da colheita, e que está em João, no capítulo 4. Vamos juntos ler Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. E se alguém em casa nos ouve e percebe de colheita, pode acompanhar então o versículo 35. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35 até o 38. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão e ajunta para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Vamos olhar aqui para o versículo 35 e perceber que estas palavras são de Jesus para os discípulos. Mas os discípulos não assistiram, não tiveram conhecimento ao que aconteceu antes. Antes, Jesus teve um complexo diálogo com uma mulher. Uma mulher de má fama na sua vila, na sua cidade. Uma mulher com uma má reputação entre os seus. E aquele diálogo começou na água, dá-me de beber, quem és tu? Porque és judeu e falas comigo, sou samaritana. Passou para o casamento, vais chamar o teu marido, que não é o teu, tiveste 5, a adoração, e enfim. Aquela mulher sai, interrompe o diálogo com Jesus para falar com os homens da sua aldeia. E repito, os discípulos não presenciaram este diálogo. Eles tinham ido buscar comida. Eles não sabiam nada disso. Aliás, eles ficam surpreendidos com a resposta de Jesus no versículo 32. Quando Jesus diz, eles pedem, Rabi, come. E Jesus lhes responde, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles ficam sem saber o que é que o Mestre está a falar, ao que o Mestre se está a referir. E então aparece o versículo
35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Se estas palavras fossem dirigidas aos discípulos a 12 de novembro, seriam completamente despropositadas. Esta teria sido a época do fim da sementeira, em que já não estaríamos mais a trabalhar, mas também não estávamos prontos para semear. Mas como não sabemos em que altura do ano Jesus preferiu estas palavras, só percebemos que não é o tempo de se contratarem os funcionários sazonais, os empregados sazonais, aqueles que não trabalham o ano inteiro, porque o campo não precisa de ser semeado ou ceifado todo o ano, mas aqueles trabalhos sazonais numa exploração agrícola. E o proprietário deste campo semeado não precisava de tantos trabalhadores durante os 12 meses, mas na altura da ceifa ele precisava assim de um grupo reforçado. Várias pessoas que vinham numa empreitada ou então eram pagos à hora. Mas percebemos que aquele não era o mês da colheita. Aliás, Jesus diz que faltam quantos meses? 4. Ainda era demasiado cedo. Então, Jesus está a falar de outra colheita. A colheita espiritual. E então, esta expressão que nos norteia hoje é esta. Vede, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Volto a recordar que Jesus tinha falado com uma mulher. Os discípulos não a conheceram, nem sabiam da partilha que ela teve com os homens daquela cidade, daquela vila, sobre quem Jesus é. E a curiosidade daqueles homens, depois de ouvirem o testemunho, o relato daquela mulher, eles descem e vão ter com Jesus. E os samaritanos usavam uns turbantes brancos na cabeça. A proteção contra o sol era o principal motivo, a principal razão pela qual eles usavam aqueles turbantes. Mas também a ideia da pureza. Pureza. A todos os níveis. A pureza exterior, que revelava uma pureza interior e era expressa pela sua roupa branca. O branco significa pureza. E nós temos ainda hoje esta ideia, porque quando há um casamento, a noiva vai de branco. Sabemos o que isto significa, que ela é virgem, que ainda não teve qualquer contacto com o homem. Então é o sinónimo de pureza. E a roupa também tinha uma conotação espiritual. A roupa também tinha uma mensagem espiritual. E enquanto aqueles homens curiosos vinham em direção a Jesus, o Mestre faz aqui um contraste com os campos, que ainda não estão maduros, não estão prontos para serem ceifados. Não é a altura, não é o momento para a colheita. Mas Jesus diz aos discípulos. E agora faço uma pergunta. Os discípulos estavam a trabalhar em algum campo agrícola? Não. O que é que faz um aluno? Aprende do mestre. E estes discípulos estão a aprender com o mestre. E eles não estão a aprender sobre agricultura. E eles não estão a aprender sobre árvores de fruta em particular. Eles não estão a aprender sobre o trigo ou o centeio em particular. Eles estão a ter uma formação intensiva da vida espiritual. E então Jesus faz aqui o contraste. Levantem os vossos olhos. Vejam os campos. Eles já estão brancos, já estão prontos para a colheita. Então, prontos para ouvir o discurso daquele homem que mexeu com a vida da mulher da má reputação, e os samaritanos lá vão. E eu quero chamar a atenção. Os samaritanos vão com o pé atrás. Vão com uma reserva. Um judeu vai ensinar-nos. Um judeu vai acrescentar algo benéfico, algo de bom à nossa vida. Estamos a perceber? Aqueles homens estão curiosos, mas com um pé atrás, com uma reserva. Mas eu repito, os discípulos não sabiam de nada disto. E a segunda analogia, versículo 36. Leiamos juntos. E o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Então, a segunda analogia que Jesus faz neste discurso com os seus discípulos
é a do pagamento. E é pago à hora, é pago ao dia, ou é pago à tarefa. Mas o que semeia e o que ceifa têm funções completamente diferentes. Talvez uns recebessem mais, dizemos nós. Talvez recebessem o mesmo, dizem outros. Mas, versículo 37. Jesus faz aqui uma diferença. Porque nisto é verdadeiro ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. As funções estavam muito bem distintas. Tu semeias, tu colhes. Tu semeias, tu colhes. Tu semeias, tu colhes. O semeador tinha a função, e nós sabemos aquela parábola do semeador, tinha a função de preparar a terra. Tinha a função de preparar o terreno, lançar a semente, e o ceifeiro faz um trabalho completamente diferente. E parece que Jesus está aqui a enfatizar da importância do papel que um tem e o outro. Se não, vejamos o versículo 36, quando Jesus diz: o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna. E agora Jesus está a falar de algo diferente. Já não é sobre a terra, mas é algo espiritual para a vida eterna. No reino, todos têm uma função. Todos têm uma função, todos são importantes. Daí ele mencionar no versículo 37 que cada um tem a sua função. O ceifeiro recebe o seu salário. E Jesus acrescenta aqui que há outra ceifa. Ele fala da vida eterna. Então não era um trabalho meramente temporário. Não era um trabalho com pagamento à hora. Quantas horas vocês trabalharam? Quantas horas vocês trabalharam, então recebem tanto. Vocês trabalharam mais, vocês trabalharam menos. Não. Jesus está a dar uma lição espiritual e não literal. Mas também acrescenta que esta alegria não é uma exclusividade do ceifeiro, mas o semeador também fica contente com os resultados, porque ele também participou no sucesso da colheita, ainda que em tempos diferentes, em circunstâncias diferentes. Eu volto a dizer, os discípulos estão a aprender, porque eles não estiveram lá. Aliás, se nós pudéssemos agora ler do versículo 1 até ao versículo 35, iríamos perceber tudo. Mas os discípulos não estavam lá. Daí Jesus estar a explicar, daí Jesus estar a fazer estas duas analogias tão importantes para eles perceberem algo grandioso que estava prestes a acontecer. Jesus está a explicar-lhes: vocês vão semear, vão colher onde não semearam. Onde alguém semeou, vocês vão buscar o resultado. Alguém tinha feito o trabalho de espalhar a mensagem de Jesus. E que eles, os discípulos, os 12, iriam colher o fruto desse investimento. Aqueles homens desciam, vinham ter com Jesus para esclarecer as suas dívidas. Leiamos versículo 39. Alguém pode ler, por favor. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Obrigado. Percebemos agora o que Jesus está a dizer no versículo 38. No versículo 38, Jesus diz: eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam, vós entrastes no seu trabalho. Eles não sabiam do investimento daquela mulher, da partilha que ela tinha feito. E agora eles estão prestes a esclarecer aqueles homens do versículo 39. Irmãos, vamos fazer uma primeira aplicação destes versículos. Participar, investir em missões, é ter um destes ministérios: semear ou colher. Nem sempre colhemos o que semeamos. Nem sempre estamos a semear e vamos colher o fruto do nosso investimento. Muitas vezes há um forte investimento missionário, o trabalho da partilha do Evangelho, sem que haja qualquer resultado. O irmão Silas está aqui connosco, a sua esposa. Estiveram em Elvas. Eles colaboraram lá com a missão em Elvas. Sabem, este é um trabalho histórico, antigo, no seio da cooperação batista portuguesa. E durante anos não houve conversões naquela cidade. Durante anos não houve conversões.
E houve gente que trabalhou lá, pessoas que foram dar do seu tempo, da sua profissão, para investir em Elvas e ninguém se convertia. Seria o ideal para nós fecharmos as portas, mudarmos do local e dizermos vamos investir, vamos semear noutro local. Há pouco mais de 3 anos, tive a oportunidade de batizar um senhor que foi alvo de um forte investimento espiritual da sua avó e da sua mãe. Em África, este senhor recebeu Bíblias. Foi levado pela avó e, posteriormente, pela mãe às lições da escola bíblica dominical. Em casa, eles tinham um culto doméstico. A sua avó chegou a ter um ponto de pregação na sua casa e ele, com 14, 15 anos, começou a jogar basquetebol e afastou-se por completo da igreja. Mais tarde, a sua esposa e a sua filha fizeram dele um campo missionário. Investiram, oraram por ele, convidaram-no, voltaram a falar da palavra. E ele, nada. Anos mais tarde, num culto em que eu fiz uma pergunta muito simples, dos que estamos aqui, alguém quer conhecer Jesus? E eis que no meio de uma fila, este senhor levantou a mão, eu. E foi batizado, já com 70 e poucos anos. E agora vejamos, irmãos. Forte investimento missionário da avó, da mãe, da esposa, da filha, e ninguém viu um resultado. Estamos a ler aqui o versículo 38. O que é que Jesus está a dizer no versículo 38 aos discípulos? Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Anos mais tarde alguém chega e vê conversões, vê vidas transformadas, pessoas dedicadas a Jesus, mesmo que não tenham feito absolutamente nada por aquela pessoa. Versículo 38. Chegou a altura de colher. Então, irmãos, olhando para o versículo 35, 36 e 37, nós devemos ter esta responsabilidade de semear. Não devemos estar preocupados com números. Quantas pessoas se converteram fruto do meu investimento? Há quantos anos aqui estamos? E quantos anos nós estamos a investir? E quantos anos nós passaremos a investir sem que ninguém aceite a nossa mensagem, o nosso trabalho? Às vezes basta uma pergunta para fazer a mudança na vida de alguém. Mas esta pergunta foi feita anteriormente. Mas este investimento foi feito antes. Irmãos, muitas vezes nós somos ceifeiros. Outras vezes nós somos os semeadores. Nunca desistir de missões. Nós, de 6 em 6 meses, temos um desafio para contribuir, para orar por missões. Em abril foram os dias de missões mundiais. Agora, em novembro, missões nacionais. Queremos investir, queremos orar, queremos contribuir, mesmo que nestes primeiros 2, 3, 4, 5 anos ninguém se converta. Irmãos, nós temos de levantar os nossos olhos e perceber que alguém um dia vai colher. Mesmo que chegue mais tarde, o tempo da colheita, tal como da pesca espiritual, acontece. E este tempo é sempre ditado por Deus. E o investimento missionário nunca deve ser descurado. Irmãos, no boletim desta semana vem um dos motivos de oração. E os irmãos que têm o boletim podem ver. Diz aqui para nós orarmos pela missão de velas na Ilha de São Jorge. Este investimento missionário não tem grande expressão numérica. É verdade. Em Velas não há uma grande igreja que nós possamos dizer que as igrejas de Angra de Heroísmo e da Horta estão a ter grandes resultados. Mas é importante nós orarmos por este campo missionário. É importante nós investirmos. E eu quero lançar um desafio. O pastor Ismael Couto, que é conhecido da maioria de nós, bem conhecido, está lá. Não está sozinho, é certo. Mas, irmãos, se nós pudermos dedicar uma semana das nossas férias, e os Açores são ilhas muito bonitas, podemos visitar, mas naquela semana nós pudermos contribuir, estar a coordenar com o pastor Ismael uma semana das nossas férias, darmos para o trabalho missionário, é a sementeira. Se calhar é colheita, se calhar é só sementeira. Mas, irmãos, orem sobre isto. Orem pela possibilidade de, nas nossas férias, irmos até
São Jorge. Conhecer a ilha, bonita, pequena, longa, mas com pessoas sem conhecimento de Jesus. Pessoas que ainda não conhecem Jesus. Para chegarmos ao versículo 39, às mudanças inesperadas. Leiamos João 4, 39 até 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. E depois de ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E eu chamo a atenção do versículo 42. E dizia à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido. E sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Irmãos, os discípulos, repito, não ouviram, não presenciaram a conversa de Jesus com aquela mulher. Os discípulos ouvem o Mestre, versículo 35, a desafiá-los a levantar os olhos, a verem os campos brancos, e lá vêm aqueles samaritanos. E então, versículo 39. Temos aqui uma informação importante. Para compreender tudo isto, nós temos de ler o versículo 39, e eles dizem... o versículo 39 diz, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher que testificou. Irmãos, esta mulher tinha má fama, tinha uma má reputação, e a fama e a reputação estavam justificadas. Ela não tinha um bom estilo de vida, não tinha um estilo de vida credível, correto, moral. Mas ela vai falar de Jesus, versículo 39, os irmãos estão a acompanhar-me, disse-me tudo quanto tenho feito. Ela conheceu Jesus e ela partilhou Jesus. E ela foi ter com outras pessoas e disse que Jesus tinha contado toda a sua vida, que aquele homem era diferente. E ela percebeu que Jesus não era um homem comum e ela não se calou. O investimento missionário não é silencioso. O investimento missionário não pode ficar guardado para nós. O investimento missionário não pode dizer Jesus mudou a minha vida e agora eu fico com esta nova vida por aqui. Ela foi, versículo 39, dizer a outras pessoas. E diz o versículo 39, muitos samaritanos, estamos a ler? Muitos samaritanos creram. Muitos samaritanos. Eu chamo a atenção que João usa aqui a palavra, eu podia ter dito, e muitos homens acreditaram. Mas João faz questão de dizer muitos samaritanos por causa da oposição social, por causa da oposição religiosa, que, aliás, nós encontramos nos versículos anteriores deste mesmo capítulo, samaritano de um lado, judeu do outro. Judeu de um lado, samaritano do outro. Não se falam. E João faz questão de escrever aqui, muitos samaritanos. Muitos samaritanos. Os indesejados, os que nós não gostamos, aqueles com quem não falamos, com quem não nos relacionamos e, de preferência, de quem nós nos afastamos. É que a simpatia não existia dos judeus para os samaritanos, mas também dos samaritanos para os judeus. E esta rejeição fica bem evidente quando Jesus conta a parábola do samaritano. Aquele homem que ajudou o outro que tinha sido assaltado. E quando Jesus perguntou ao seu interlocutor quem foi o próximo daquele homem, ele não teve a coragem de dizer o samaritano, mas disse o que usou de misericórdia. Percebem como até usar a expressão samaritano era motivo de tristeza, a reconhecer que o samaritano tinha feito algo de bom, e é aqui que João quer enfatizar. Muitos samaritanos. Não existem barreiras à expansão missionária. Estamos a enfatizar missões nacionais, mas se nós formos um pouco mais além, não há problema. É importante nós não criarmos barreiras na expansão missionária, porque quando nós partilhamos a alegria de Jesus, Ele disse-me tudo quanto eu tenho feito, o versículo 39. Quando nós partilhamos quem Jesus é, nós não podemos olhar para a zona de residência. Fica aqui, então só falo com eles. Não podemos olhar para o critério da nacionalidade, só falo para os portugueses. Nós não podemos falar só para os que têm curso superior, ou para os que andam na mesma escola do que eu, ou para os que têm uma profissão que eu considero mais elevada. Não pode haver este tipo de barreira na partilha do Evangelho. Aquela mulher, chama a atenção do versículo 39, que ela foi falar com quem conhecia.
mas não a valorizava. E é importante reforçar. Ela falou com quem conhecia, mas por quem eles não nutriam grande apreço. Eles não gostavam daquela mulher. Apesar daquela partilha que ela faz, aquela mulher não convivia com aquelas pessoas. E a prova disso foi a hora em que ela foi buscar água. Ela deveria, em condições normais, ter ido buscar água pela manhã, logo ao início do dia. E o texto diz-nos que ela foi ao pico do calor, para evitar a comunhão, a conversa. Aquilo que nós queremos enfatizar hoje com o gosto de estarmos todos juntos, esta mulher faz o inverso. Ela procura ir quando vocês não estão lá, quando vocês não vão buscar água, quando ela está sozinha, para não vos ver, para não vos ouvir, para não ver a repreensão visual ou mesmo verbal. Mas ela muda tudo na sua vida. E deixa que Jesus mude tudo. Tanto assim é que ela fala, e agora vejamos o versículo 40. Indo depois ter com ele os samaritanos, alguém tem uma tradução que usa uma palavra diferente do rogaram-lhe? Ou todas dizem rogaram-lhe? Pediram-lhe. Rogar é diferente do pedir. Pedir insistentemente, ou veementemente, ou de uma forma convincente. Fica connosco. Fica connosco. Não é aquela coisa de dizer, se quiseres até podes ficar connosco. Não, fica connosco. Nós queremos que tu estejas aqui. Vejam a diferença. Esta mulher, mal afamada, partilha de Jesus. Ele disse-me tudo o quanto tenho feito. E agora, versículo 40. Fica connosco. Diz-nos que Jesus ficou 2 dias naquela cidade. Alguém pode ler o versículo 41, por favor? Obrigado. Se não ouviram, podem reler. Se não ouviram bem, podem ler nas vossas Bíblias e perceber que aqueles 2 dias foram importantes para que mais pessoas chegassem à salvação, para que mais pessoas hoje estejam no céu. Versículo 41, e muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E só de pensar que isto começou, esta mudança começou com dá-me de beber. Quem és tu? Um judeu? Fala comigo, sendo eu samaritana? Versículo 41. Passou do tempo da sementeira para o tempo da colheita. 2 dias. 2 dias. Aquelas pessoas rogaram a Jesus, fica connosco. E muitos mais creram por causa do testemunho daquela mulher. E aquela missionária improvisada, aquela mulher sem sustento, sem estar comissionada por qualquer igreja ou qualquer autoridade apostólica, ela provocou uma onda de conversões na cidade. Eu agora quero fazer um pequeno parênteses. Para quem está aqui, para os estudantes, não precisas de levar um diploma da tua igreja, aqui da nossa igreja, a dizer tu és uma missionária, és um missionário. Tu precisas de falar de Jesus. Na universidade, na escola. Para os que trabalham. Nós não precisamos de, na próxima Assembleia, dizer vamos delegar, comissionar como missionários os irmãos A, B, C e D porque trabalham. Isto deve ser algo natural em nós. Esta mulher foi buscar água, encontrou-se com Jesus e aquela conversa mudou a sua vida de tal maneira que ela foi partilhar com todos. E agora vejamos que em 2 dias grandes alterações acontecem. Isto quando Jesus diz, faltam 4 meses para a ceifa. Será que os 12 estavam preparados? Eram capazes para aquele trabalho todo? Será que eles estavam crentes de que tal iria acontecer? Irmãos, versículo 42. Os irmãos estão a ler, versículo 42. E diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos verdadeiramente que este é o Cristo, o Salvador do mundo. Esta é a frase mais marcante de todo este relato. O testemunho da mulher foi muito importante. Foi. Ela foi o instrumento que Deus usou para partir uma série de preconceitos.
para partir uma série de barreiras. E Deus usou aquela mulher e ela foi e ela partilhou. Foi importante para eles ouvirem falar de Jesus. Mas o que é que nos diz o versículo 42? Já não é por ti. Nós agora conhecemos face a face. O que Deus faz connosco não é um relacionamento enviesado. Os irmãos sabem o que eu estou a falar? Eu não conheço Deus, mas conheço alguém que conhece alguém, que sabe de alguém que conhece Deus. Não. Versículo 42. Nós estamos a ouvir Jesus. Nós estamos a conhecer Jesus. Jesus é o centro das atenções e não mais aquela mulher. Irmãos, quando nós partilhamos Jesus, não estamos a partilhar as atividades da nossa igreja, o ministério que nós temos, porque nós fazemos, mas partilhamos Jesus. E é o que fica bem claro aqui no versículo 42. Obrigado pela tua partilha, mas nós não estamos a seguir-te, nós estamos a seguir a Jesus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu estímulo, obrigado por nos falares dele, mas nós estamos aqui porque acreditamos nele. Ela tinha sido importante, sem dúvida, porque aquele testemunho que ela partilhou mudou, levou que as pessoas ficassem com curiosidade, porque alguém lhe falou de uma maneira diferente, foi fundamental para que a fé chegasse. Mas agora era diferente. Versículo 42. Irmãos, sublinhem. Sublinhem. Podem colorir o versículo 42. Porque agora era diferente. Eram momentos diferentes. Agora eles conheciam Jesus de viva voz, na primeira pessoa. Então nós não anunciamos uma igreja. A melhor igreja evangélica da cidade. A mais forte. A mais antiga, a mais conceituada, a mais bem reputada. Nós falamos de Jesus. E queremos que aqueles que ouvem conheçam Jesus. Nós queremos investir em pessoas. Nós não queremos investir em títulos. Nós não queremos investir em património. Nós queremos investir em pessoas. E é o que eles dizem no versículo 42. Nós agora conhecemos Jesus. Nós agora conhecemos. E a nossa tarefa é apresentar Jesus aos outros. No próximo sábado vai decorrer aqui aquela feira que usualmente se faz. E há uns meses passava com a minha família e a minha esposa chamava a atenção de algo. Está aqui um indivíduo a vender uma série de livros e a vender, imagine-se, o Novo Testamento dos Gideões. Não se faz isso. Ainda estivemos na dúvida, falamos ou não falamos, isto não pode ser vendido, porque está lá mesmo. Este livro não pode ser vendido. Irmãos, nós temos a oportunidade de partilhar a palavra de Deus. Não vendemos, mas também não dizemos, venham ter comigo. O que é que nós dizemos? Vão ter com Jesus. Conheçam Jesus, invistam no vosso relacionamento com Ele. Conheçam-no, ouçam-no e deixem que Ele mude a vossa vida. E esta é a nossa responsabilidade. Nunca dizemos, vem ter à nossa igreja porque nós somos melhores. Vem ter à nossa igreja porque nós é que somos bons. Nós dizemos, vai conhecer Jesus. Deixa que Ele mude a tua vida. E a resposta está aqui no versículo 42. Neste mês de investimento missionário, é importante, e os irmãos percebam o que vou dizer, é importante saber sair de cena e permitir que Jesus fique no meio. É importante nós deixarmos de ser o centro das atenções e permitir que Jesus seja o destaque, o foco, a atenção das pessoas a quem nós falamos de Jesus. Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 30, João Batista disse, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Estamos a ver? É só puxar uma página para trás. João, capítulo 3, versículo 30. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. Irmãos, é muito bom estar convosco. Estou aqui há 3 anos. É muito bom estar convosco. É muito bom fazer parte da história de uma igreja com 109 anos. Mais 3 meses, 4 meses, estamos a celebrar 110 anos. É muito bom nós podermos olhar para o testemunho antigo de pessoas que foram corajosas, que vieram aqui para Viseu e que no meio de alguma ou muita hostilidade permaneceram fiéis, mas que souberam sair
de cena. Não chamaram para si o protagonismo. Elas falaram de Jesus. Tanto assim é que hoje, versículo 42, nós continuamos a falar de Jesus. Nós continuamos a ter uma relação com Ele. Nós não procuramos galardão, não procuramos uma distinção, mérito, medalha, seja o que for, por termos levado esta ou aquela pessoa a Jesus. O objetivo é que as pessoas conheçam Jesus, que se relacionem com Ele e que não contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas que se converteram pelo meu testemunho, pelo meu trabalho, como se fossem meus discípulos. Isso nós não fazemos. Isso nós não queremos fazer. Já agora uma pergunta. Qual é o nome da mulher? Eu ouvi aqui uma voz samaritana. Sabem que isto não é nome. Anónima. Desconhecida. O seu nome não está aqui. Mas vejam a importância do trabalho dela. Irmãos, nós não fazemos a evangelização, o investimento missionário, para termos nome de rua, para que se faça uma estátua, ou que se mude a avenida Serpa Pinto para o nosso nome. A Avenida Bélgica, não. Pois não. Não é isso. Ela foi tão importante para que outras pessoas chegassem ao versículo 42. E é aqui onde eu quero chegar, irmãos. O versículo 42 é o centro da nossa partilha. Queremos que pessoas tenham um relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento sério, que o conheçam, que leiam a sua palavra, que deixem que a palavra mude as suas vidas e que não olhem para nós e não nos tenham como referência da salvação, do perdão, da vida eterna, mas sempre tenham Jesus. Gosto desta frase. Sabemos que Ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mesmo sem um estilo de vida tão pecador como esta mulher, e ainda bem que não o temos, nós devemos saber aproveitar as oportunidades. Oportunidades de semear, mesmo que não colhamos ou que não sejamos reconhecidos neste trabalho. Mesmo que Jesus diga no versículo 35, olha, levanta os teus olhos. O mês de missões é o mês de investimento. É verdade. Deus depois vai trazer o mês da colheita. Mas pensa na tua escola, pensa nos teus colegas, pensa nos teus amigos. Pensemos naquelas pessoas que se cruzam connosco. Algumas não simpatizam, outras gostam muito de nós. Vamos falar de Jesus. Irmãos, no próximo domingo teremos outro estímulo de oração. Outro investimento missionário que está a ser feito no nosso país. E no dia 26, igualmente. E ao longo desta semana, vamos orar por este investimento missionário em Velas. Para que chegue aqui ao versículo 39. Muitos, versículo 41, muitos mais creem em Jesus. Irmãos, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos dê a alegria de sermos participantes neste investimento missionário. E eu quero repetir o desafio que fiz. Neste ano, uma semana, 5 dias, tire. Apoie este ministério. Seja em Velas, e até pode juntar o bonito, que é viajar até lá, mas o investimento espiritual. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por tu nos fazes perceber que o nosso campo missionário é tão vasto e que ele está sempre centrado em pessoas, focado, voltado para pessoas. Pessoas que muitas vezes não falam connosco, pessoas que não simpatizam connosco e pessoas com quem também nós não falamos e mesmo aquelas com quem nós não simpatizamos muito. Pedimos-te que quebres estas barreiras em nós. Dá-nos audácia, dá-nos a coragem, a alegria, o prazer de falar de ti a outras pessoas, de dizer quem tu és e do que tu fazes na nossa vida, da mudança que tu operas em nós, para que
nós tínhamos a alegria de ver o versículo 41 a acontecer aqui em Viseu, na nossa região, no nosso distrito, no nosso país. Pai, nós queremos pedir-te pelo pastor Ismael, pela sua família, pelos demais irmãos das igrejas de Angra do Heroísmo e da Horta, que têm este investimento espiritual em velas. Pai, não só te pedimos a proteção nas viagens, mas, acima de tudo, que haja esta partilha eficaz de quem tu és. Uma partilha sincera. E que também as pessoas ali em velas que ouvem esta mensagem te aceitem. Para que haja alegria nas suas vidas. Para que elas sejam vidas eficazes. Vidas com propósito. Vidas transformadas. Que o mérito seja para ti. Que a honra seja para ti. E que tenhamos a alegria de participar neste investimento. Senhor, faz-nos saber aproveitar o tempo, as oportunidades, para falarmos de ti, para partilharmos quem tu és, para anunciarmos que tu és o Salvador. E se algum de nós sente este desejo, possa responder afirmativamente. Possa envolver-se aqui ou lá em velas. Mas, Senhor, permite que nós vejamos os campos onde devemos semear e dar-nos a oportunidade de podermos também colher. Oramos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos escutar o poslúdio. E enquanto nós estivermos a escutar o poslúdio, quero convidar a que possamos ficar em oração a sós com o nosso Deus. E se sentir o desejo, a vontade de servir ao Senhor como missionário, missionária, então que Deus possa confirmar isto. Vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus.